Uma aplicação bem comum na física de derivadas é a noção de velocidade e aceleração como derivadas da posição. Então eu tenho aqui, essa posição, que ela é uma função em relação a t, que ela é dada por essa equaçãozinha aqui, né? E se pede a velocidade e a aceleração como funções de t, a aceleração depois de 2 segundos, a aceleração quando a velocidade for zero. Então, velocidade, por definição, é a razão entre o deslocamento e o tempo gasto. No limite, quando o tempo gasto tende a zero, eu tenho a velocidade instantânea, a velocidade do instante, a velocidade do momento, que é definida como sendo a primeira derivada da posição. Tá? Aqui está S, mas eu posso reescrever, né? S é um x de t, de tal forma que t ao cubo menos 3t. Velocidade, então, vai ser essa derivada em relação a t de x de t. Ou seja, vai ser a derivada em relação ao tempo de t ao cubo menos 3t. É a derivada de um polinômio, né? Então, se você for fazer passo a passo, você separa menos... Aqui eu vou dar um pulo, né? Que, já que o 3 é constante, ele vem para fora. Derivada de t, né? Menos 3 dt de dt. d de dt de t, né? E aqui você resolve, tá? Derivada de t ao cubo dt. Vai ficar o quê? Vai ficar 3t ao quadrado, não é isso? Já que a fórmula de recorrência é essa daqui, ó. Se eu tenho x elevado a n, a derivada disso em relação a x vai ser n x a n menos 1. Tá? Então é 3, que é o n, né? T ao cubo, 3, que é o n, vezes, no lugar do x é o t, 3 menos 1 é 2. Tá? Menos 3, aí t, 1, 1 menos 1, t elevado a 0. T elevado a 0 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então, derivada de t é 1. Então, fica 3 vezes 1. Logo, velocidade vai ser 3t ao quadrado menos 3. Então, essa aqui é a fórmula da velocidade em função do tempo. Tá? Se eu quiser saber a velocidade no instante t igual a 0, por exemplo, ó, para t igual a 0, quanto é que vai ser a velocidade? Vai ser a velocidade de 0, 3 vezes 0 ao quadrado, menos 3. 0 ao quadrado dá 0, vezes 3 dá 0, menos 3, então dá menos 3. Menos 3 o quê? Ah, é só você olhar aqui, ó, x está em metros, t está em segundos, metros por segundo. Então, a velocidade inicial, a velocidade quando o instante é igual a 0, é isso, é menos 3 metros por segundo, tá? Então, é uma coisa até simples de você achar. Bom, então, essa é a função da velocidade e a aceleração. A aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo ou a segunda derivada da posição em relação ao tempo, né? Você vai derivar uma vez e vai derivar a segunda, você encontra a aceleração. Nesse caso aqui, é dv dt, vai ser d de dt de 3t ao quadrado menos 3, tá? Isso vai ser igual, vamos baixar aqui para não ficar muito uma coisa em cima da outra, né? Aí vai ficar a é igual a derivada disso menos a derivada disso, tá? Ó, derivada de 3t ao quadrado menos a derivada de 3. 3 é constante, sai. T ao quadrado é n. T, 2 menos 1. Né? 2t, 2 menos 1. Então fica 3 que multiplica 2t, 2 menos 1. Menos, derivada de uma constante é 0. Então isso dá 0. E isso é igual, 3 vezes 2, 6.
3, 2 menos 1, t elevado a 1. O zero soma. Então, essa é a aceleração, né? A é igual a 6t. Então, por exemplo, para t igual a 0, a aceleração vai ser quanto? 6 vezes 0 dá 0 metros por segundo ao quadrado. Tá? Bom, então, está aqui a função da aceleração, está aqui a função da velocidade. Então, letra A está ok. Letra B, a aceleração depois de 2 segundos. Isso é fácil demais. T igual a 2, isso implica que a aceleração é 6 vezes t, né? 6 vezes 2 igual a 12 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, letra B também tá ok. Letra C, a aceleração quando a velocidade for igual a 0. Então, peraí. Eu quero a aceleração quando a velocidade for igual a 0. Para V igual a 0 metro por segundo. Bom, aí eu vou ter que ver quando é que V é igual a 0. Né? Para isso, eu vou ter que voltar à fórmula da velocidade, achar quando isso for igual a 0, e aí vou ir para lá. Bom, para isso ser igual a 0, vamos pegar a fórmula, né? Não implica. V de t é igual a 3t ao quadrado menos 3. Quando V for igual a 0, essa expressão aqui é igual a 0. Então, 3t ao quadrado menos 3 é igual a 0. Bom, vamos resolver isso. Soma mais 3 dos dois lados. Menos 3 mais 3 dá 0. 0 mais 3 dá 3. Então fica 3t quadrado igual a 3. Divide 3 para os dois lados, para tirar esse 3 daqui, né? 3 por 3 dá 1, sobra só o t ao quadrado, 3 por 3 dá 1. Então, t ao quadrado igual a 1. Para tirar essa raiz, eu tiro raiz dos dois lados. Raiz de t ao quadrado é t, raiz de 1 é 1. Ou mais ou menos 1. Só que o menos não entra porque na mecânica clássica a gente não trabalha com tempo negativo, trabalha só com tempo positivo. Bom, t igual a 1 segundo. Então, t igual a 1 segundo quando v for igual a 0. Eu quero saber a aceleração quando v for igual a 0, então eu quero saber a de 1, né? 6 vezes 1, que é o 6 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui a resposta para a letra C. Tá? A resposta para a letra C. Aceleração 6 metros por segundo, quando t é 1 segundo, porque t 1 segundo é quando a velocidade é igual a 0. Certo? Pois bem. Agora vamos fazer essa segunda questão aqui, e essa aqui vai ter um gráfico, né, para a gente analisar. A gente vai usar, daqui a pouco a gente vai usar o GeoGebra para nos ajudar. Tá? Eu sempre uso aqui nas minhas aulas para justamente ter a visualização do gráfico. Bom, pelo mesmo princípio, né? Eu tenho a função da posição em relação ao tempo. A velocidade é a variação dessa posição. Olha, ao invés de ser x é um s, ao invés de ser um x é um s. Tá? Velocidade é a primeira derivada dessa posição em relação ao tempo. A aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Ou a segunda derivada da posição em relação ao tempo. Tá? Outra forma que você pode chamar que velocidade é a taxa de variação do espaço. E a aceleração é a taxa de variação da velocidade. É outra forma de você também enxergar isso. Bom, vamos lá. Para achar a velocidade, basta eu derivar ds dt. Então, para responder a letra A, ds dt vai ser a derivada em relação ao tempo de t à quarta menos 2t ao cubo mais t ao quadrado menos t. Isso é igual. Falando de recorrência, né? Só para lembrar, x elevado a n, a derivada disso em relação a x vai ser n, x elevado a n menos 1. Tá? Então, aqui em relação a t, vai ser 4t quarta menos 3. Então, vai ser 4 que multiplica t à quarta menos 1. Falei menos 3, mas menos 1, não é isso? Menos 2 vezes, aí a derivada disso. Que a gente separa e já resolve, mas aqui eu já estou dando salto, né? 3t a 3 menos 1. Tá? Mais
2t a 2 menos 1, né? De t ao quadrado. Menos 1t de 1 menos 1. Tá? Só fazer separadamente, passo a passo. Bom, aqui vai ficar 4t ao cubo. Então, v vai ser 4t ao cubo menos 2 vezes 3, 6t, 3 menos 1, 2t ao quadrado, mais 2t, 2 menos 1, 1, então é o próprio 2t, menos 1t, 1 menos 1, 0, dá 1, 1 vezes 1, 1, então menos 1. Então, isso aqui é a expressão da velocidade em função do tempo. Tá? É para que gere outra função, não é isso? Se eu quiser saber a velocidade num determinado momento, instante, tempo, eu só substituo o valor do tempo aqui. Agora, para calcular a aceleração, a gente sabe que é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Vai ser a derivada de 4t ao cubo menos 6t ao quadrado mais 2t menos 1. Isso vai ser. Então, a derivada disso aqui, 4 é constante, sai. Baixo 3, 3 menos 1, 2. Então, vai ficar 4, aí baixou 3, ficou 4 vezes 3, 12. Né? Mas vamos devagar. Só estou te acostumando aí para você, porque você vai ver às vezes questões, tem que ser um pouco mais rápido, né? Menos a derivada disso, né? Menos 6, vem o 2. T, 2 menos 1. Tá? Agora a derivada de 2t. Mais o 2 vezes, aí vem o 1, né? 2 vezes t, 1 menos 1. E aqui a derivada de 1 é 0. Tá? É 0 porque é constante. A derivada de uma constante é 0. Bora arrumar? Então a aceleração vai ser 4 vezes 3, 12t ao quadrado, né? 3 menos 1. Menos 6 vezes 2, menos 12. 2 menos 1, 1t. Mais 2 vezes 1, 2. T, 1 menos 1, 0. T elevado a 0 dá 1. Então, é o próprio 2. 2 vezes 1, 2. Então, essa aqui é a expressão da aceleração. Tá? É a expressão da aceleração. 12t ao quadrado menos 12t mais 1. Se eu quiser saber a aceleração de determinado instante, basta calcular, que é justamente o que a letra B está pedindo. Ó. Encontre a aceleração depois de 1 segundo. Então, ó, B para t igual a 1 segundo. Então, A vai ser 12 vezes 1 ao quadrado menos 12 vezes 1 mais 2. Onde tiver t, eu vou substituir por 1. 12 menos 12 mais 2. 12 menos 12 dá 0. Isso igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, realizando então aqui a descrição da S de t, a gente obtém essa função aqui maluquete, né? Então, ele vem se deslocando de trás, a medida, e o t0 começa aqui. Esse aqui não nos interessa fisicamente, apenas essa parte, tá? Se você dar uma olhadinha mais de perto, olha só. A descrição do movimento, tá? Se eu quiser saber qual é a derivada num ponto, eu tenho que derivar a função e achar esse valor do ponto. Mas o GeoGebra ele pode me dar a função derivada em relação à nossa função aqui, que é o S de t. Tá? O S de t, ela me dá essa função aqui. Ó. Isso aqui é a descrição da velocidade. Tá? Como é que ficou a função velocidade? Eu vou chamar de V de t é igual a 4t ao cubo menos 6t ao quadrado mais 2t menos 1. Então, repara que coincide. Tá? Repara que coincide. Coincide exatamente com a derivada, certo? Claro, né? É evidente, mas só para você ter essa ideia. Aí, se eu pegar a derivada da função v de t, ou seja, a velocidade. Aí tem essa outra
função aqui. Quem é o a de t? A gente fez, né? Foi isso? Ficou 12t ao quadrado menos 12t mais 2. Pronto. Tá aqui. Então, olha, se eu quiser enxergar só a função posição, é essa. Se eu quiser enxergar a função derivada, né, que a gente extrai da função posição. E se eu quiser enxergar a função aceleração, que a gente extrai da derivada da velocidade. Tá? Então, analisando o gráfico, a gente pode obter um monte de coisa interessante. Por exemplo, de 0, em relação à função, né? De 0 até aqui, até esse ponto, a velocidade ela é negativa, que significa que está indo para trás. Depois, a velocidade começa a crescer, positiva. Está indo para frente. Tá? Você pode analisar quando a velocidade é positiva, a aceleração é negativa, está aumentando, diminuindo a velocidade. Tem um monte de análise que você pode fazer a partir desse gráfico. Tá bom? Então, esses são os gráficos. Se quiser dar uma enxergadinha um pouco mais próximo aqui, ó, do momento da origem, né? Lembrando aqui, ó, posição, velocidade, aceleração. Tá? Você pode ver os três juntos. E aqui você pode fazer uma análise quando que está indo para frente, quando está indo para trás, quando está aumentando a velocidade, quando está diminuindo. Olha só. Aumenta a velocidade, diminui a velocidade, aumenta a velocidade. Aceleração. Diminui a aceleração, depois aumenta a aceleração. Tá? Aceleração por 2 vezes vale 0. Começa com 2, vem a 0, vem a menos 1, depois vai a 0 e sobe. Tá? Então tem muita análise que você pode fazer a partir da observação do gráfico. Certo? Bacana, então. Muito bem, eu sempre gosto de deixar um para casa para você tentar fazer aí e depois colocar aqui nos comentários se adivinhou o resultado ou não, né? Então, olha só. A posição de um objeto que se move ao longo do eixo x é dada por 3t menos 4, t2 mais t ao cubo, em que x está em metros e t em segundos. Determine a posição, ou seja, determine o valor de x, quando t for igual a 1, quando t for igual a 2, for igual a 3, for igual a 4. Essa é fácil. Basta você substituir cada tempo desse e você vai achar a posição. Tá? Qual o deslocamento entre 0 e 4 segundos? O deslocamento é o seguinte, é o delta x. É o x final menos o x inicial. Ou seja, é o x quando t for igual a 4 menos o x quando t for igual a 0. Você tem que saber um e o outro. Claro que como você calculou na questão anterior, dá para você calcular aqui e você acha o valor. Qual é a velocidade média? A velocidade média é essa variação dividida. Não é a derivada, tá? É diferente. É a velocidade média, não é a instantânea. Então, é esta variação menos o tempo decorrido, né? Seria isso menos isso dividido pelo tempo 4 menos 0, tá? Tranquilo. Desenhe o gráfico x em função de t para entre 0 e 4. Tá. Bom, aqui eu recomendo você trabalhar com GeoGebra bem mais rápido, para justamente você saber o que é cada um. Aí eu vou pedir aqui para você calcular a derivada, a velocidade instantânea, tá? dx dt, que não está pedindo na questão, e também a aceleração dv dt, ou a segunda derivada de x em relação ao tempo, tá? d2x dt2. Tá bom? Esse é o seu para casa. Tranquilo? Vamos lá então, se você conseguir fazer, é só colocar aqui nos comentários, conseguir ou não conseguir, estou com dúvida, faz para mim. A gente pode fazer mais na frente. Bom, essa é uma questão, a questão 18 do livro do Halliday, e eu vou resolver justamente até um modo mais rápido, porque eu quero explorar a parte gráfica, tá?
Existem várias formas de você resolver isso, mas eu vou resolver usando a parte gráfica. Vamos resolver então aqui. Ó. A posição de uma partícula que se move ao longo do eixo x é dada por isso daqui. X igual a 12t ao quadrado menos 2t ao cubo, em que x é metros e t em segundos. Determine posição, é isso aqui, tá? Posição é x, é isso. Velocidade é a derivada disso. E a aceleração em t igual a 3. Então, x de 3 é 12 vezes 3 ao quadrado menos 2 vezes 3 ao cubo. Vai ficar 12 vezes 9 menos 2 vezes 27. Vamos fazer a conta mais fácil aqui. 2 vezes 3, 6, dá 9. 6 vezes 9, 12 menos 6 dá 6. 6 vezes 9, 54. Existem diversas formas de você resolver isso. Você pode resolver do jeito que você quiser. Tá? Você pode multiplicar o 12 vezes 9, o 2 vezes 27, subtrair um do outro. Sem problema nenhum. Esse é o x. E quem é o v? O v é a derivada de x em relação a t. Então, primeiro eu tenho que achar a derivada, né? É a derivada de 12t ao quadrado menos 12t ao quadrado menos 2t ao cubo, tá? Vou fazer mais rápido agora. 2 vezes 12, 24, t, menos 3 vezes 2, 6, t ao quadrado. Então, essa aqui é a derivada dessa função. E aí, para achar o valor de v de 3, 24 vezes 3, menos 6 vezes 3 ao quadrado. Tá? Então, v de 3 vai ser 3 vezes 24, 72, menos 6 vezes 9, 54. 54 vai dar 22 menos 4, 18. 18 metros por segundo. 18 metros por segundo. Então vamos guardar essa expressão. Então vamos guardar essa expressão aqui da velocidade. E agora vamos para a aceleração, que é a derivada da velocidade. Tá? Então vai ser d dt de 24t menos 6t quadrado. Separa e tal. 24 é constante, vai para fora. A derivada de t é 1. Então vai ficar 24 menos 2t, 2 menos 1, né? Então, 6 vezes 2, 12. T, 2 menos 1, 1. Então, essa aqui é a expressão da aceleração. Para achar o A de t, para achar o A de 3, é só substituir. Vai dar 24 menos 12 vezes 3. Dá 36. 36 menos 24, 12. Fica negativo. Então, A de 3 é menos 12 metros por segundo ao quadrado. Então, eu encontrei posição, velocidade e aceleração para t igual a 3 segundos. Qual é a coordenada positiva máxima alcançada pela partícula? Olha só, gente. Aqui eu vou usar a parte gráfica para me ajudar. Existe o método algébrico, que a gente não vai falar na aula de hoje, que eu quero dar a atenção para a parte gráfica, tá bom? Então, a gente vai pegar essa função aqui e vamos achar essa coordenada máxima, tá? Vamos lá então para nosso GeoGebra. Bom, então escrevendo aqui a nossa função, vai dar essa curva aqui. O tempo começa a contar de t0 e aí, enquanto vai passando o tempo, ele vai indo para frente, depois para e volta, tá? Então, é isso que vai acontecer. Bom, a coordenada positiva máxima é essa daqui, é o extremo nesse ponto aqui, em que t vale 4 e a posição é 64. Então, é a posição máxima, tá? O que é que vai acontecer? Vamos imaginar que ele está saindo aqui do início, vai até 64 metros e aí para e volta, tá? Existe um jeito algébrico de você calcular isso, é quando a v igual a 0, porque é o momento que ele para. Então você deveria achar algebricamente quando v for igual a 0, voltar para o valor da posição e achar 64. Neste caso aqui eu estou usando o GeoGebra
usando o gráfico para resolver. Tá? Existem muitas formas de você resolver um problema. Esse é um método gráfico que eu posso achar, tudo bem? Então, a coordenada positiva máxima alcançada pela partícula vale 64 metros. Em que instante de tempo isso é alcançado? Bom, aí é fácil. Você tem aqui, ó, x igual a 12t ao quadrado menos 2t ao cubo. Você substitui 64 e resolve essa equação cúbica. Você pode também fazer isso em relação à velocidade, como a gente fez, como a gente deu a ideia, ou, como eu estou resolvendo aqui graficamente, vamos olhar no gráfico, t igual a quanto aqui no ponto extremo? T igual a 4, então, em 4 segundos. Tá? Então aqui ele atinge essa posição aqui máxima, 64 metros, no tempo igual a 4 segundos. Qual a velocidade positiva máxima alcançada pela partícula? Agora a gente vai olhar essa função aqui, a gente vai analisar essa função 24t menos 6t ao quadrado. Então, fazendo esta função v de t aqui, 24t menos 6t ao quadrado, eu tenho esse ponto aqui extremo em 2 segundos e 24. Então, quando t igual a 2, velocidade máxima atingida é 24 metros. Depois, começa a diminuir e fica negativo. Então, vamos lá. Qual a velocidade positiva máxima alcançada? Quando t igual a 2 segundos, é mais ou menos, vamos dizer que seja nessa posição aqui. T igual a 2 segundos, a velocidade nesse ponto aí, 24 metros por segundo. Tá? Em que instante, é isso que a gente falou graficamente, qual é a aceleração no instante em que a partícula não está se movendo? Ou seja, além do instante t igual a zero. Bom, quando ela não está se movendo, é o seguinte, é quando a velocidade foi igual a zero. Bom, a velocidade igual a zero é aqui, ó. Velocidade é 0 e o tempo 4, que é exatamente o ponto, se você se recorda, é exatamente o extremo aqui da posição, quando ocupa a posição 64 e começa a voltar. O tempo é igual a 4 segundos. Eu quero saber a aceleração, tá? Se eu quero saber a aceleração, eu recorro aqui à expressão da aceleração, ó. Eu vou recorrer a isso. Eu vou apagar aqui para a gente ter espaço. Acho que você já viu essa parte. E vou responder agora para t igual a 4. T igual a 4 segundos é o momento em que ele para. É o momento em que não está se movendo. Então, a aceleração quando t igual a 4 é igual a 24 menos 12t. 24 menos 12t. Que nesse caso, 24 menos 12 vezes 4. 4 vezes 12, 48, menos 24, 24 fica negativo, né? Está dando menos 24 metros por segundo ao quadrado. Então, eu resolvi de uma forma diferente, de uma forma gráfica, usando um recurso computacional. A forma algébrica é de outro jeito, que você pode também fazer, mas eu queria mostrar de um jeito diferente essa resolução. Tá, beleza? Espero que você tenha gostado. Se for o caso, repete para ver de novo aqui como é que foi essa resolução, para você entender que eu acho que não é tão comum aparecer esse tipo de resolução assim. Tá bom? Bom, é isso, pessoal, com essa aula de hoje. Por favor, vamos compartilhar, fale para os seus amigos, bora crescer esse canal aí. Tchau, tchau.